E é inevitável que a gente comece pelo Fortaleza, porque de uma forma ou de outra, seja por que ângulo a gente trouxer, são os piores dias da era Vojvoda no Fortaleza. E antes que o mais radical matemático, que desconsidere a efervescência dos bastidores, de tudo que acontece, levante o dedo e diga: mas e 2022, que a situação era muito pior? A situação de clima, de ambiente, de futebol jogado não era pior. Matematicamente, no brasileiro, sim, era pior. Mas era um outro Fortaleza, um outro ambiente, outras relações internas, outras relações externas, torcida, time, o público nos jogos tem caído de forma assustadora. Eu acho até que vai haver uma reversão, porque em algum momento a torcida do Fortaleza vai entender que para lutar contra o rebaixamento não pode abandonar o time, pelo contrário, o Vitória ensina isso em 2024. Tá? Abraça a causa muito cedo. A torcida do Fortaleza está passando aquela transição de largar o time, mas vai precisar fazer a transição para pegar o time de volta, para abraçar. Mas, inegavelmente, Minhoca, comparando campanhas, é claro que em 2022 o cenário era pior. Na Libertadores, o Fortaleza, por linhas tortas até, também está nas oitavas, assim como em 2022. Só que em 2022 não foi por linhas tortas. Tá? Existia uma resposta técnica muito boa na Libertadores que não existia na Série A. Esse ano não há resposta técnica nem na Libertadores, nem na Série A, não teve na Copa do Nordeste, não teve no Estadual, não teve na Copa do Brasil quando foi eliminado por um time do Z4 da Série C dentro do Castelão. Tá? E nesse ambiente chegou a circular com força, Minhoca, uma notícia de bastidor de que Vojvoda poderia ser demitido. E eu diria que foi tão forte que obrigou Fortaleza a fazer uma nota oficial para dizer que não ia ser demitido. Queria tua visão desses dias de muita turbulência e, repito, os piores dias de Vojvoda no comando do Tricolor, Minhoca. Pois é, Fred, não só dias, né, como um semestre inteiro péssimo, né, de Vojvoda no Fortaleza, porque, assim, cada um tem sua maneira de enxergar os problemas que o Fortaleza atravessa e que tem, né, fora de campo, elenco e a comissão técnica, mas todas as vezes, eu já falei aqui algumas vezes, né, todas as vezes que eu vejo quais razões aonde poder consertar, quais maneiras poderia ter um caminho para corrigir essa rota, sempre esbarrava no treinador, porque é claro que a história que o Vojvoda construiu do Fortaleza nesses últimos anos, é muito difícil você ter que admitir que o treinador é um problema. Não estou dizendo que ele é o único problema, mas ele é um dos principais problemas, até se eu fosse elencar ali, dos mais culpados, até agora desse primeiro semestre, muito ruim do clube, o Vojvoda seria o meu top 1, assim, porque todas as coisas que a gente foi imaginar assim, por que que tal jogador jogou? Por que que teve tanta insistência? Por que que aceitou determinados jogadores serem contratados? Por que que outros jogadores que chegaram não foram utilizados, né? Como o caso do Alanzinho, o Rodrigo que veio do Maringá, o último agora que chegou, Matheus Pereira. Perceba, o Fortaleza teve ali uma janela, alguns clubes, né? Tiveram uma janela de 10 dias. O Fortaleza contratou um jogador. E esse jogador, por exemplo, estava apto para jogar com o Santos, precisava mudar o meio de campo e ele não fez isso. Então eu acho que o Vojvoda, as críticas que aconteceram nesses últimos dias e até mesmo a manifestação já considerável, não acho que ainda a maioria, mas bem considerável se você olha nesse período do Vojvoda no Fortaleza, assim, praticamente enquetes acontecendo de 54, 46, assim, sabe? Ainda pela permanência dele, mas o contexto pesou muito. E foi verdade, assim, teve torcedor que não acreditou dessa possibilidade. Há uma insatisfação muito grande, não só, claro, que aí tem um contexto de o que é o Fortaleza hoje, né? Há pessoas insatisfeitas com o trabalho do Vojvoda. Só que tem uma pessoa que define se ele continua ou não, que é o Marcelo Paes. E claro, por conta dessa relação entre os dois, deu-se esse mês, né, para ele tentar se recuperar. E eu tenho falado isso na rádio e tudo mais, que tem que ter uma cobrança com o Vojvoda. Porque se você deixar na mão de um treinador
que, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu considero o Vojvoda um bom treinador, tentando resolver essa situação, e dá para ver isso nas coletivas, na do Cruzeiro ele abandonou, na última contra o Santos ele foi ali, se colocou mal em muitos momentos, no jogo do Ferroviário, do Campeonato Cearense. Então é um Vojvoda perdido nesse exato momento. É um treinador excelente que não está conseguindo, e assim, não é que a gente está falando de um problema da equipe agora. E eu até vou utilizar um termo que eu utilizei aqui, não sei se com vocês ou foi com o Fábio, que eu falei, a sorte do Fortaleza é que o Brasileirão não começou. Mas eu falei isso antes de começar o Brasileiro. O Fortaleza hoje tem futebol de uma equipe de Z4. Passou-se 12 rodadas e o Fortaleza está merecidamente na zona de rebaixamento. Porque não foi, assim, uma... Merecidamente mesmo, Minhoca. Merecidamente. É um dos 4 piores times de futebol apresentado. Porque, e aí, Fred, volta de novo pro Vojvoda. O Vojvoda teve muitas coisas para corrigir durante esse período. Muitas coisas. Só para dar uma noção, e para encerrar essa minha primeira parte. O Paul Fernandes, que chegou muito badalado, e que agora, né, teve a rescisão, ele jogou basicamente 2/3 dos jogos nessa temporada. Em 15 jogos, foram 24 jogos, em 15 deles como titular. E até estava você e Cássio aqui quando a gente falou do jogo do Racing, né, da derrota dentro de casa para o Racing, que saiu até barato. Ele terminou os 90 minutos com um jogador jogando muito mal. E isso não foi impeditivo para o próprio treinador continuar insistindo, entendeu? Aí o Diogo, que foi afastado, reaparece contra o Santos, né? O jogo do Sport, que colocou um garoto que não tinha jogado um minuto sequer na temporada. Enfim, erros e erros e erros e erros. Quando, e aí vamos ver como é que vai ser agora, né? Já começam a ter as saídas do Fortaleza, né, de alguns jogadores. Vai partir muito de como o treinador, no caso o Vojvoda, vai resolver esse problema. Eu acho que sozinho não tem como. Tem que ter o papel da diretoria e tem que ter, obviamente, ali um fechamento do grupo, porque se for fazer uma enquete agora com a torcida do Fortaleza, 90% desse elenco sairia. Mas não vai acontecer, não tem como fazer rescisão com todo mundo. Então vai ter jogador sim, que o torcedor não gosta, ficando, e aí vai exigir muito que o Vojvoda consiga reencontrar, né, uma maneira de jogar, porque o futebol foi muito a desejar. Antes parecia que, não, é aquela velha crise de começo de temporada. Não, foi o futebol mesmo que... E aí pegue todo o contexto, meu amigo. Todo o contexto. De pegar o Flamengo do Maracanã e tomar um 5-0 até ser eliminado pelo Retrô, né? Uma equipe que está vivendo um momento muito ruim na terceira divisão. Então, vários contextos que o Fortaleza foi desenhando um futebol, de fato, merecedor do que atravessou durante essa primeira parte do ano. Eu cheguei a escrever no Twitter isso, Minhoca, antes da confirmação, acho que foi antes da confirmação que ele permaneceria, foi antes, de que eu ainda sou do bloco de que considero o Vojvoda a melhor forma para o Fortaleza tentar a reação no campeonato. Tá? Foi antes. Por já ter feito, por pleno conhecimento do clube, dos jogadores, e basicamente porque eu acho que ele é um cara extremamente honesto e capaz, tá? Eu acho que o Vojvoda é muito capaz. E cheguei a falar de forma muito clara isso, assim, entre ele e o elenco, eu iria nele. E tive muitas respostas de torcedores do Fortaleza, Minhoca, na contramão da minha opinião, tá? Dizendo, é impossível mexer no elenco na profundidade que precisa, então é melhor tirar a Vojvoda mesmo e tentar que esse elenco salve a gente, o elenco é qualificado. É claro que o Fortaleza vai tentar o meio do caminho. Já me parece meio claro que o Fortaleza vai tentar o meio do caminho. Antes da gente passar para ampliar o debate, eu queria, de forma rápida, de Atos, de Ravel e de Cássio, se vocês, nessa confusão toda, demitiriam ou manteriam o Vojvoda, obviamente, considerando toda a história dele no clube. Não é um treinador nessa situação. Não é assim, o treinador do Náutico nessa situação, do Sport nessa situação, do Bahia, não. É Vojvoda no Fortaleza. Vocês foram, em vez de Sérgio Papelli, quem foi contratado foi Cássio Zirpoli, Ravel e Minhoca. Fred, o Fortaleza, ele teve 2 tiros muito certos, assim, daqui a pouco vai bater uma década, né? Mas, enfim, acho de Rogério Ceni para cá. Teve aquele primeiro momento com o Rogério Ceni que você vai ser o maior treinador, o treinador mais vitorioso do Fortaleza. De repente vem Vojvoda e consegue muito mais. Mas
entre os dois, assim, teve um problema ali de comando do Fortaleza. Então, passa muito... sempre a gente tem aquela... O lastro de Vojvoda está estabelecido. Então, porque eu sempre tenho cuidado assim de alguém falar, pô, mas quando é com outro time, vocês acham que o cara tem que demitir? Aí eu sempre digo, não, porra, no Nordeste, ninguém nunca, como o Fred já falou, Fred sempre fala assim, de forma contínua, ninguém nunca tinha passado tanto tempo no Nordeste com resultados tão expressivos. Eu acho que Evaristo é o treinador mais vitorioso do Nordeste, pelo que fez no Bahia, até pelo que fez no Santa Cruz também, mas no Bahia foi campeão brasileiro. E num momento de domínio do Bahia, com uma campanha excepcional, a campanha do Bahia, no Brasileiro de 88, campeão do Nordeste pelo Bahia, no campeonato enorme, que é o de 2001, um turno único, enfim. Mas não foi um trabalho contínuo, e era um futebol que não tinha ponto de corrida, era outro momento. A gente imaginar se o trabalho de Vojvoda acabar agora, Condé está perto de fazer um ano, Rogério Ceni 1 ano, assim... Para ficar 4, meu irmão, eu não sei se a gente sempre fala, vai ser tão fácil? Será que vai ser fácil? Ou o futebol vai mudar muito daqui para frente e realmente isso vai passar a ser algo mais normal? Não, eu acho que dificilmente a gente vai ver, assim, num curto prazo, um trabalho tão longo quanto foi esse de Vojvoda. Então, ele tem todo o lastro, e com todos os resultados quase sempre expressivos ao lado dele. Pelo lado contra, apesar de Minhoca trazer todos os detalhes do que deveria justificar a saída de Vojvoda, e eu concordo com a análise de Minhoca, a minha ponderação é a seguinte, é dentro do próprio Fortaleza, quando não teve nem o cometa Rogério Ceni e nem o cometa Vojvoda, o Fortaleza não foi uma máquina de acerto em relação a comando técnico. Então, se sai Vojvoda, teria que ter... Entre os dois foi Anderson e Chamusca, né? Chamusca e Anderson nessa ordem. Teve o Zé Ricardo ali também. Teve o Zé Ricardo. Tem a volta de Rogério Ceni, sai e volta no mesmo campeonato. Detalhe, o time cai e quando volta escapa. E o Vojvoda, por exemplo, tem aquela frase clássica de João, né? De Fortaleza enlouqueceu, alguma coisa assim. Ou seja, porque naquele momento não se faz. Você tinha um nome promissor, mas não que fosse para ser isso tudo. Teria que ser um acerto nesse nível. Assim. Então, a saída, ainda que a saída seja justificada, o lastro do treinador é imenso, mas a temporada é muito fraca, ainda que você diz, beleza, realmente, para salvar um possível rebaixamento, evitar esse possível rebaixamento, só trocando, tudo bem. Aí você vai para a fase 2, e na fase 2, a escolha da direção do Fortaleza, ela não é uma grande garantia, pelo histórico da direção do Fortaleza, pelo menos nessa função específica, de acerto. Então é só ter esse cuidado. O torcedor hoje que está querendo, não dá mais com Vojvoda, ele precisa assim, torcer muito para que a diretoria tenha um nível de acerto que teve com Vojvoda, mas que historicamente não costuma ter. Porque quando você tira Vojvoda e você tira Rogério Ceni, você passa um Fortaleza de quantos anos errando ou fazendo trabalho mais ou menos. Assim, a gente tem que imaginar que Rogério Ceni e Vojvoda são dois cometas dentro de uma história onde tem muito mais erros do que acertos em relação a escolhas. Então, eu acho que se o torcedor ponderar, a gente até brinquei no vídeo do Santa Cruz assim, aí alguém falou, beleza, Cássio, concordo com tudo isso que você falou, mas eu prefiro que saia, que a gente fez negócio da SAF, que era assim, ponderando o negócio do Arruda, ótima explicação, mas vai ter que ser com a Arruda mesmo, eu quero ser desse jeito. E se o cara do torcedor do Fortaleza, dentro dessa lógica, disse, beleza, realmente, tem esse risco sim, mas eu abraço o risco, é uma escolha justa também, porque talvez o ciclo estivesse, não mais agora, porque teve a nota oficial, estivesse perto do fim. Agora, lembrando que a volta é num clássico contra o Ceará. Tem até uma dose de pressão enorme, e de repente perde do clássico do Ceará, que mantém já uma escrita enorme. Pode ter só lembrando, Cássio, pode ter um combo aí, que é uma eliminação. Tem um Bahia antes, ainda tem um Bahia, na verdade. Bahia. Tem uma eliminação para o Bahia e uma não vitória no clássico. Mas a eliminação do Bahia... não vitórias, porque vai ter um empate. Mas no caso do... Eu esqueci do Bahia. Mas agora, já colocando, eu não acho que seria uma sentença, não. Porque o Bahia está em uma ótima fase, é um jogo único em Salvador. Então, mesmo que o Fortaleza estivesse jogando muita bola, seria um jogo muito complicado. Então, não seria uma eliminação, não deveria ser uma eliminação dessa para dizer, realmente não dá. Agora, o clássico rei, como sempre tem, como costuma ter esse poder, sim, esse pode ser.
Eu acho que o melhor caminho para o Fortaleza, vendo de fora, tá? Sempre tem aquela coisa, porque tá dentro não acha, isso eu concordo. Acho que tem um pouco, o futebol tem um pouco disso também. Quem tá de fora, de vez em quando, tem uma visão mais branda de algumas coisas. Eu aceito essa ponderação, porque quando eu olho pelo meu lado, eu vejo que é dessa forma também. Mas de fora, eu acho que a maior chance do Fortaleza escapar é com o Vojvoda mesmo. Ô, Fred. Pelo treinador Vojvoda e pela dúvida em relação à escolha que a direção do Fortaleza pode fazer pelo novo treinador. Mandatos. Eu venho acompanhando. Primeiro que eu tô sempre acompanhando o Minhoca quando faz os pós-jogos aqui do Fortaleza. O trabalho de Minhoca é muito difícil, tá? Porque falar de Vojvoda, criticar Vojvoda não é fácil, tá? Porque quando o Fortaleza perde 2 jogos, Minhoca traz críticas óbvias ao trabalho de Vojvoda. A torcida, as pessoas até que acompanham os programas de Fortaleza, mas não necessariamente são torcedor do Fortaleza, acham críticas bem colocadas e tal. Mas basta o Fortaleza se recuperar um pouquinho, até aquela brincadeira que tu usasse de virada de chave e tal, que acabou nunca vindo, né? A virada de chave real. Parecia que vinha quando goleou Colo-Colo e Juventude na sequência. Exatamente. Quando ensaiava, Fred, a volúpia que a turma vinha, assim, para dizer que Minhoca tava falando, assim, besteiras, asneiras, era tamanho que eu ficava, meu Deus do céu, velho. Assim, o Minhoca tava pontuando muito bem. Aí os resultados traz o histórico de Vojvoda de 4, 5 anos. Como se Minhoca estivesse ousando em criticar uma espécie de santa no altar imaculada. Eu também venho acompanhando, Fred, alguns canais do Fortaleza. E vejo os apontamentos que faz a Vojvoda para poder dizer o seguinte, veja, o que está acontecendo de errado tem muito dedo de Vojvoda. Não é só o dedo, não. Tem a mão completa de Vojvoda em tudo que aconteceu de errado nesse ano de 2025. A tua pergunta foi sobre uma reformulação de elenco ou a mudança do treinador. A rota está errada e algo tem que ser feito nessa parada. Eu não tenho dúvida que a melhor opção é a mudança do treinador. Porque o elenco do Fortaleza tem contratos longos, e isso passou por decisão do Vojvoda também, são ativos do clube que estão se desvalorizando, e caso for ter uma reformulação muito profunda do elenco, o prejuízo para a instituição é grande. Não só nesses jogadores que podem acabar vindo a sair do clube com desvalorização grande, pelo que o clube investiu neles, como também a parte de fazer contratação. Investimento pesado para você fazer uma reformulação de elenco e manter uma competitividade do Fortaleza que ele teve nos últimos anos. E ainda tem, assim, em tese tem, só que o clube desandou, o time não tem encaixe. Então, para mim, tem que ser mudança de treinador. Cássio falou algo que eu ia dizer aqui, tá? Essa questão de quem está de fora, assim, é muito pró-continuidade de alguém que fez o trabalho que Vojvoda fez nesses anos. Você sempre vai ter essa tendência de dizer, não, meu irmão, um cara como Vojvoda, você não se desfaz, não. Vojvoda teve aquela temporada que o Fortaleza chegou a ser lanterna e ele conseguiu se recuperar. São muitos anos. Mas ainda mais pela cultura brasileira, que o caso de Vojvoda já é um caso fora da curva, uma hora vai ter que ter um ponto final da história de Vojvoda no Fortaleza, pelo menos esse primeiro grande capítulo. Porque não quer dizer que uma saída que ele nunca mais vai treinar o Fortaleza. Ele pode vir em outro momento. Ele pode vir fazendo um outro projeto, iniciando um outro elenco, enfim. Outra página do futuro. Mas, para mim, hoje, assim, passa pela saída de Vojvoda, até para a proteção do próprio clube. Eu acho que pode ficar muito oneroso você fazer aposta no treinador, tá? Que não vai ser certeza de nada e deixar as contas do clube mais complicadas do que já está. Ravel, falta você opinar. Eu queria que você trouxesse dentro do seu comentário também. Eu não sei para que lado você vai. Se para o lado de Atos, para o lado meio ali de Cássio de manutenção.
Mas eu queria trazer também para o debate aquilo que Cássio falou muito quando o Sport sinalizava que ficaria com o Antônio Oliveira, dando exemplo do que aconteceu com o Náutico, com o Marquinhos, né, que teve uma pausa ali, Marquinhos voltou, perdeu o jogo, foi demitido. Talvez o maior medo nessa aposta de mais 30 dias com o Vojvoda é ele não suportar o cenário trazido por Minhoca. Quarta de final do Copa do Nordeste, jogo único em Salvador. Veja, dificílimo, mas se perder os dois, entra na conta, meu amigo. Não tem quem não bote na conta. Tá? Porque aí é fracasso da Copa do Brasil, fracasso estadual, consolida o fracasso da Copa do Nordeste, que vai ser uma campanha horrorosa. Porque se ele for eliminado, bota o ponto final na campanha horrorosa, passou em quarto, tá? Que levou ele a jogar em Salvador com o Bahia, não foi sorteio, nada, foi consequência. Eu queria trazer esse elemento para o seu, já que você vai fechar, para o seu comentário. E se esse pegar na mão for um pegar na mão frágil, como se desenharia esse cenário que você está sugerindo, Fred, aí eu acho que o caminho tem que ser pelo desligamento imediato. Ele não pode ser um pegar na mão condicionado a 2 resultados difíceis de serem conquistados para o momento do Fortaleza. A minha visão geral, ela está entre Cássio e Atos, tá? Por quê? Eu vou desenvolver agora aqui. Corroborando com o que o Maestro trouxe, esse trabalho a título de comparação, esse trabalho de Vojvoda que está aí chegando no seu 4º ano completo, a título de comparação, o Rogério Ceni chegou no Bahia em setembro de 2023. O contrato dele está fechando agora, primeiro contrato, está fechando agora no fim do ano e já há conversas bem avançadas para uma renovação por mais 2 temporadas. Ou seja, caso esse contrato ele saia e seja concluído, né, em sua completude aí, a tendência é você chegar a uma longevidade de 4 anos em 2027, que é o que Vojvoda já está chegando. Então, só para a gente ter uma comparação, um trabalho bem sucedido de Rogério Ceni ainda não chegou nem sequer à metade do trabalho que Vojvoda conseguiu desenvolver no Fortaleza. Só que a gente tem, nesse momento, eu acho que a maior influência negativa do trabalho do treinador na sua história, na sua trajetória no Leão do Pici. Porque diferente de outros momentos onde a gente teve ali um Fortaleza que em 2022 deu uma robustez ao elenco no intercurso da temporada e por isso melhorou, o trabalho do próprio treinador melhorou a partir, né, de uma suplementação no elenco ali com peças que chegaram e fizeram a diferença. Esse ano a gente tem nomes que chegaram desde o início da temporada sob a chancela do treinador e ele não consegue extrair mais aquilo que dele se esperava, que do time se esperava. Então, eu acho que nunca teve tanto as digitais, sob o ponto de vista negativo, do trabalho de Vojvoda no Fortaleza. Dito isso, a gente também tem um contraponto, que é a questão que vocês também já elencaram aqui, você principalmente, Fred, sobre como as escolhas do Fortaleza não passam a devida segurança para o torcedor de que, nesse momento, um próximo nome seria uma maior certeza de sucesso do que de insucesso, né? Entre Vojvoda e Rogério Ceni, 2 grandes nomes desse trabalho, dessa década aí, né, dessa quase década, né, que o Fortaleza conseguiu desempenhar um trabalho de protagonismo no cenário nacional, você também tem nomes bastante questionáveis, nomes que não conseguiram extrair o melhor dos seus respectivos elencos. Então essa ausência de garantia também me traz insegurança, apesar de achar que o trabalho de Vojvoda está cada dia mais chegando ao seu final. Então, fazendo todas essas ponderações e levando em consideração a possibilidade de se ter um aperto de mão frouxo e também outros comparativos, como o que você citou, de Marquinhos Santos, do próprio Antônio Oliveira, ou ainda num paralelo levemente diferente, o que o Bahia fez em 2019 ali, ao demitir Roger depois de uma sequência de insucessos e aí acabar piorando ainda sua trajetória no Campeonato Brasileiro da edição de 2019, que vinha sendo muito boa e acabou caindo também por causa da demissão do treinador. O que eu penso é que Vojvoda é um nome para ser mantido em 2025. Meu pensamento é de mantê-lo até o final do ano. E aí, o Fortaleza, eu acho que se aproxima mais da possibilidade de permanência na Série A, mas essa permanência ela se constrói abaixo das expectativas criadas a nível de investimento do elenco e de tudo aquilo que ele já conseguiu fazer dentro da sua própria história no time. E com isso eu não daria mais uma pré-temporada para Vojvoda. Ou seja, eu estou aí no meio da opinião de Cássio e a de Atos. Eu acho que Vojvoda deveria ser ainda o nome para 2025,
mas essa relação ela deveria se encerrar ao final do ano, final da temporada. Minhoca, antes da gente passar aqui para entrar nas movimentações, tá, do Fortaleza, só mostrar aqui, só para realmente a gente atualizar o que a gente sempre faz, sem nem trazer o debate, que o Fortaleza, nesse momento, tem a segunda pior largada da sua história em 12 jogos, tá? São 10 pontos, só fica acima da já citada campanha de 2022, que terminou em Libertadores. O Fortaleza tinha 7 pontos naquele momento, tá? Em 12 jogos, agora tem 10. Quando caiu em 2006, tinha 11, um ponto a mais do que tem agora, tá? Vou trazer para a tela aquela campanha de 2002, tá? Foi realmente um início horrível. O Fortaleza tinha uma vitória no Maracanã contra o Flamengo. Foi a vitória do Fortaleza nos 12 primeiros jogos. Tá? Me reserva ainda. Quer dizer, mesclado. Mesclado. Meio que abriu mão do jogo e ganhou o jogo. Foi. Depois empata com o Goiás em casa, empata com o Atlético Paranaense em casa, perde do Avaí fora. Eu acho que a reação mesmo começa lá na 20ª rodada. Ele vai sobrevivendo e depois reage. Tá? E aí, só que quando reage, vira uma máquina de vencer, né? O jogo do Santos, que foi até empate no Castelão, foi praticamente uma sentença ali. Eu lembro. Muitos falaram que, tipo, agora 15 pontos na lanterna, nunca aconteceu de uma equipe escapar. E aí, quando... E virou o turno, né? Com 15 pontos, né? Aí, 5 rodadas depois, conseguiu fazer o que fez em 19, né? Eu acho que aí, falando só um pouco do que o Fortaleza precisa fazer na campanha, a gente falou isso muito do esporte, né? O que o esporte precisava ter até a pausa. E o que o Fortaleza vai precisar ter aí, acho que até o final do primeiro turno. Tentar chegar ali, pelo menos, numa média de 1 ponto por rodada. 19 pontos, sabe assim, o mínimo possível, para também, sei lá, 17 e tal. Mas para fazer um segundo turno muito bom, assim, né? Ou pelo menos bom. Porque... Parece muito nesse momento. Viu? Porque vai ter jogo pesado, né? Fortaleza, acho que o Fred, não sei se separou aí os próximos jogos. Eu não trouxe exatamente os próximos jogos, Minhoca. Mas, tá? Mas eu trouxe essa tabela que mostra que o Fortaleza já enfrentou os 7 últimos colocados, tá? É isso. Além dele, obviamente, né? Os 7 últimos colocados. E só ganhou do Juventude, que é um problema. Então, ele vai ter uma tabela agora muito mais concentrada no bloco de cima, tá? Ele tem o Red Bull Bragantino, Bahia, na verdade, Atlético Mineiro, Botafogo. O Fortaleza ele tem 2 jogos pendentes, 2 jogos abertos por causa da Sul-Americana. Ou seja, essa reação que o Mioca está falando, ele vai em tese. Vai ter. O do Grêmio talvez pode ser alocado, Cássio, porque o Grêmio não tem Copa do Brasil e aí pode ser alocado. Aí pode ir para a data da Copa do Brasil. Mas assim, na tabela do jeito que saiu não tem, e o Atlético Mineiro não tem. O Atlético Mineiro realmente ele está na Copa do Brasil, esse jogo fica sem data. E só para dizer, contra o Grêmio seria em Porto Alegre, e contra o Fortaleza seria em Belo Horizonte. Ou seja, contra o Galo. Contra o Fortaleza, não. Não, você falou contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro. Não, o jogo contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro, isso. Contra o Grêmio em Porto Alegre e contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Seria, em tese, para esse momento, não dá nem para descartar o jogo do Grêmio, na verdade, né? Mas, enfim, os dois seriam fora de casa. Então, Minhoca, tem esse ponto aqui dessa tabela do Fortaleza, tá? E um outro quadro que a gente traz aqui, que é aquele quadro clássico, para mostrar que ter 10 pontos nesse momento está longe de ser um drama ou um pesadelo, né? Os 10 pontos em si, tá? 44% só das equipes com 10 pontos caíram, ou seja, 56 escaparam. 56 conseguiram, tá? Ali, e você vê que escaparam, Minhoca, sem grandes milagres matemáticos, né? O Palmeiras ali 2006 com 44, mas você tem Portuguesa 45, Fluminense 46, Curitiba 47, Atlético 45. Você não tem aí números, né? Que escapou com 42. É normal ter equipes fazendo uma reação ali para chegar na margem de segurança, tá? Então,
esses números foram só para realmente situar a condição matemática do Fortaleza. E agora a gente passa aqui para as movimentações de mercado que não, repito, que para mim não estão no ritmo que aquela primeira declaração de paz, as declarações de Vojvoda pareciam que seria. Tá mais aí para contenção de danos que Papelinho vem fazendo, tá? Então aqui a gente tem nas saídas do Fortaleza, confirmadas ou quase confirmadas, né? Porque eu não sei se Felipe Jonathan e Pedro Augusto, eu sei que eles não foram anunciados, mas não anunciado. mas enfim. Paul Fernandes fez o acordo, tá sem time, mas fez o acordo, não é mais jogador do Fortaleza. Tite já estreou no Goiás, inclusive perdendo, por sinal, né? Estreou com derrota, jogou a partida. Felipe Jonathan, um dos 3 laterais esquerdos, indo para o Mirassol, e Pedro Augusto indo para o Sport, tá? Colocando o ponto final aí na passagem dele, que ficou muito marcada pelo pênalti perdido. Você tem ali Diogo Barbosa e Borreiro, que são jogadores que a gente indicou ali que também que eram meio que saídas que deveriam acontecer, mas não tem nada nesse momento. E para a chegada, Minhoca, a gente tinha 2 nomes fortes, né? Herrera, atacante do Argentino Júnior, e Diego Valdez, o México, estava no futebol mexicano, né? É mexicano ele, né? Não, argentino que estava no futebol mexicano, chileno, né? Chileno, ele é Chileno que estava no futebol mexicano. Isso. Não vem mais, já foi pro Vélez, já teve outro destino, né? Muito tímido, Minhoca. Ok, já saíram 4. Devem sair mais 2, mas não sei se era isso que estava, pelo menos no primeiro sentimento de Vojvoda, né? É porque aí é onde entra também uma questão muito de um elenco inchado e um elenco mal aproveitado, né? Porque a gente não conseguiu, como a gente estava debatendo assim, a questão do Vojvoda, qual era a ideia do Vojvoda? Qual era a ideia de time? Qual a ideia de quem era titular, quem era reserva? O caso do Zé Welles, por exemplo, se tornou assim, para o torcedor do Fortaleza, um absurdo completo. Não jogaria contra o Flamengo. Aí o Vojvoda chegou no jogador e perguntou: você quer continuar ou não? Quando, na verdade, todo mundo achava, não, negocia, até porque tem gente para pagar, né, querendo o Zé Welles. Então aproveita e vende. E aí foi assim que o Zé Welles fez o seu 7º jogo diante do Flamengo e depois contra o Santos também, apesar de eu nem achar que ele foi o principal problema da partida. Ô, Minhoca, o Papelinho tinha chegado, Minhoca, quando Não. o Zé jogou contra o Flamengo? Não, contra o Flamengo não. Ele chegou logo após o jogo do Flamengo. No jogo do Santos já estava mais assim. Ele, até agora, ele falou mais ou menos o perfil de atleta que ele quer, e até porque ele já viveu vários anos, né, até mesmo nesse momento com o Vojvoda, ele chegou a ver. Ele estava em 2022 aqui, então ele sabe muito bem o que é que foi necessário naquele ano. Tanto que ele... Eu digo isso, Minhoca, porque claramente foi uma decisão tomada pelo Vojvoda. Mas pela característica dessa decisão, de saber que tem gente que está oferecendo dinheiro pelo Zé Wellison, ele está prestes a jogar um 7º jogo. Os problemas que Zé Wellison tinha no elenco, a queixa da torcida, para mim, isso é uma decisão de diretor. Assim, você conversa com para evitar, né? Mas você não pode deixar assim o técnico tomar uma decisão que vai tão de encontro ao clube. Então, por isso que eu perguntei se o Papelinho já estava, porque se ele tivesse, ele deveria tomar as rédeas aí dessa situação. Possivelmente ele teria impedido. Eu acho que ele teria impedido. E aí tem muito do perfil, né? Que ele acredita que é necessário para o Fortaleza. Imaginando que é um Fortaleza que vai lutar para se manter na Série A, né, como é a meta, trazer um perfil do que foi quando veio o Sacha em 2022, quando veio o Brits em 2022, que é aquele jogador, meu amigo, que marca, que corre, que não é tecnicamente, não vai ser um Paul Fernandes, tecnicamente muito talentoso, mas é um jogadorzinho que corre, que faz ali o carregador de piano. E essa deve ser a ideia, pelo menos, que o Fortaleza vai tentar buscar no mercado. Tentou o Valdez, que é um jogador que tem uma boa quantidade de gols, que é onde o ataque do Fortaleza tem um problema seríssimo nessa temporada. O Lucero, por exemplo, que é o principal artilheiro,
Já tem um ano aí praticamente de más atuações, né? Aí você tem o Marinho jogando mal, o Breno Lopes que caiu o rendimento, o Moisés com a lesão dele, mas até mesmo quando o Moisés estava também não estava tão bem assim. Então, várias coisas aconteceram de errado que eu também acho que é onde vai trabalhar. Mas o que eu tenho visto, Fred, é que o torcedor hoje está mais querendo saber isso, porque ele está tão estafado em ver o elenco, sabe assim, é o velho, eu tô com nojo de ver esses jogadores em campo, vestindo a camisa, quando geralmente o time está em crise. Então ele quer saber logo, e cadê? Quando é que o fulano de tal vai sair? Quando é que, de fato, vai ter a confirmação que o Diogo Barbosa vai embora, sabe? Claro, se fosse, como eu falei, se dependesse da torcida, tipo Marinho, tchau, Davi Luiz, tchau, Tinga, tchau, Davidson, tchau, é isso. Aí não ia faltar nome para dispensar. Então, o Fortaleza, eu acho que ele vai tentar já encontrar um caminho para esses mais. Tem um nome também que você não colocou ali, eu acho que até tinha passado, mas você não colocou, que é o caso do Caleb. O Caleb, por exemplo, tem até uma possível possibilidade de ir para o Vitória, né? O Vitória parece estar interessado aí de fazer uma negociação aí, de ter o Caleb, que é outra posição que o Fortaleza também teve muitas dificuldades. Para ter noção, o melhor jogador do meio de campo do Fortaleza é o Lucas Sacha, e todos os outros tiveram muita dificuldade ao longo do ano. Então, vai ser feito mudanças, mas eu não acho que vai ser como foi 2022. Foram 9 contratações, dessas 9, 7 foram titulares. Acabaram se tornando titulares até o final daquele ano. Então, eu não acho que Fortaleza vai por esse caminho, vai ali para uns 4, 5 nomes, e acredito que tem que ser, no caso, né? 4 nomes, tal qual foi 2022. 4 nomes que chegam para ser titulares. Não é para... E aí, o caso do Alanzinho, o caso do Rodrigo, esses jogadores chegaram, e o Vojvoda, como chegou agora o Matheus Pereira, parece que o Vojvoda nem participou, né, dessa contratação. Então, assim, se é para trazer um jogador para o Vojvoda não utilizar, não traga. Ou, no caso, que eu acho que esse é o ponto que o Fortaleza, no caso, que é o que o Atos estava falando, o principal papel do Papelinho agora, nesse momento. Chegar no Vojvoda e jogar real para ele. Olha, vamos trazer jogador, mas você tem que colocar para jogar. Porque não vamos estar gastando dinheiro aqui à toa se você vai estar utilizando os mesmos atletas. Perfeito, Minhoca. Incluir, tá lá Caleb naquela lista ali dos que a gente coloca numa possível negociação, tá? E aqui a gente tem, como já estávamos, né, o elenco desse momento do Fortaleza. 20 dias para o jogo contra o Bahia, tá? Onde o Fortaleza volta ao calendário oficial e aí depois já mergulha, né? Pô, é uma volta realmente pesada ali do Fortaleza, que joga na quarta-feira em Salvador e no final de semana já tem o clássico contra o Ceará. E é uma volta extremamente tensa e decisiva para ver o que o Vojvoda vai ter feito. Só rapidinho ainda, claro que quando ele voltar ali, o calendário mesmo estiver mais próximo para voltar, mas o Fortaleza, como o Cássio estava dizendo, né, não vai ter 2 jogos no meio de semana, que é contra o Atlético Mineiro e Grêmio, e todos os jogos do final de semana são todos dentro de casa. A gente falava muito do Ceará, né, no começo da temporada. Então vai ter aí uma sequência em casa. E, assim, você vai enfrentar um Bahia, mas é um Bahia entre os 2 jogos contra o América de Cali, então pode ser um Bahia meio pensando ali no jogo contra o América de Cali, e depois o Bragantino, que tudo bem, também está muito bem no campeonato, mas, assim, jogos em casa, que, claro, se não ganha é o efeito problema, mas também se consegue, se ganha o clássico, por exemplo, já gera um efeito aí de positividade, de apoio e tudo mais, então vai ter aí um bom intervalo, né, um jogo e outro, e ainda jogando dentro de casa, que pode ser um fator aí também para conseguir a recuperação. Perfeito, Minhoca. Yuri Farias até fez vários comentários aqui. Ele pergunta: vocês acham que um treinador, quando pede um volante e um ponto, ele pede Alanzinho do Ferroviário e Rodrigo do Maringá? Claro que não. Não são esses jogadores que ele pede, mas ele também tem que fazer parte da identificação. Se são oportunidades de aposta, ele tem que ver um pouco desses caras. Então faz parte ali. O Rodrigo do Maringá, o Fortaleza gastou 4 milhões. Não precisava gastar 4 milhões para trazer um cara para não jogar. Então não traz, né? Vai ter que gastar 4 milhões. Mas o Fortaleza vem fazendo esse tipo de ações no mercado. Isso aí não é o problema do Fortaleza, não, tá? Você encontrar um Rodrigo ali no Maringá, o Alanzinho tem uma base boa, né? Se destacou no Ferroviário. Foi assim que o Ceará encontrou o Puga. Então, não tem como criminalizar, até porque o elenco do Fortaleza permite isso, não tem como você criminalizar esse tipo de atuação, não. O problema do Fortaleza passa longe dessas 2 contratações. Concordo, tá?